Olá, estamos de volta com o Vox Mix. No quadro anterior, eu perguntei a você se você sabia a diferença entre o significado da palavra book e da palavra dog. A maioria das pessoas acham que sabe o significado dessas palavras, mas na realidade, book dog não é o que você está pensando. Você precisa entender que a língua inglesa segue um raciocínio totalmente diferente da nossa língua portuguesa. Em português, normalmente uma palavra tem um único significado, mas em inglês, as palavras às vezes têm vários significados. Palavras em inglês tem hora que podem ser verbos, tem hora que podem ser substantivo, a mesma palavra. Se você já reparou no dicionário em inglês, você já deve ter notado que, poxa vida, é uma palavra que tem tantos significados diferentes. Na realidade, é que na língua inglesa, uma palavra não pode ser traduzida normalmente sozinha. Uma palavra acompanhada de outra palavra adquire outros significados. Para que você tenha uma ideia, a palavra book, que todo mundo acha que é livro, não é livro. E a palavra dog, que todo mundo acha que é cachorro, não é cachorro. Aí você vai brigar comigo. Você vai dizer assim, esse camarada é maluco. Como é que ele está falando uma coisa que eu ouvi ao longo da minha vida inteira, como livro sendo book, como dog sendo cachorro? Esse camarada deve ter bebido, provavelmente. Mas não se assuste. Até o final deste quadro, você vai saber a razão lógica e provada, né, da palavra book não ser livro e da palavra dog não ser cachorro. Na realidade, essas palavras book e dog, ora podem ser substantivo, ora podem ser verbo. Você sabia que existe o verbo to book, que é o verbo reservar em inglês? Você sabia que existe o verbo to dog, que na realidade é perseguir em inglês? Ora, então, book pode ser livro, book pode ser reservar. Dog pode ser cachorro, dog pode ser perseguir. Ora, você deve saber que um substantivo em inglês, quando pode ser contado, ele deve ter uma outra palavra sempre acompanhando ele. Não existe a possibilidade de um substantivo contável em inglês ser substantivo e ser traduzido como substantivo se ele não tiver uma outra palavra antes dele, que em inglês é chamada de determinante. Por exemplo, nós brincamos sempre com uma frase que todo mundo sabe em inglês. The book is on the table. Ninguém fala book is on the table. Se você falar book is on the table, não vai ser livro. Estará cometendo um erro em inglês. Todo substantivo contável tem que ter uma palavra do tipo assim: meu book, um book, o book, aquele book. E a mesma coisa acontece com a palavra dog, né? Meu dog, aquele dog, outro dog, enfim. A palavra dog sozinha não será, pelas regras da gramática em inglês, substantivo. Portanto, book sozinho e dog sozinho não é nem livro, nem cachorro. A essa altura, você já deve estar me perguntando, então o que será book? Então o que será dog? A resposta é muito simples. Se uma palavra em inglês ora pode ser verbo e ora pode ser substantivo, para você ter uma ideia, ela, quando o verbo no infinitivo, terá que ter um to na frente. Então, to book é reservar. To dog é perseguir. Guardando esta regra do que é to book e to dog, nós vamos chegar à conclusão agora do que é, na realidade, a palavra book sozinha e da palavra dog sozinha. Que conclusão nós vamos chegar? É muito simples. Um verbo no infinitivo em inglês, quando eu tiro a palavra to dele, ele continua verbo. Todavia, verbo no imperativo. Verbo no imperativo, todo mundo sabe, né? Uma ordem.
Se eu tenho o verbo reservar e coloco no imperativo, vira o verbo reserve ou reservem. Se eu tenho a palavra to dog como verbo perseguir e eu tiro o to dessa palavra, essa palavra deixa de ser verbo reservar e passa a ser verbo reservar no imperativo. Dog passa a ser persiga ou persigam. Procure agora no seu dicionário, vá lá no seu dicionário e procure a palavra dog e veja se ela não é verbo perseguir. Procure no seu dicionário a palavra book e veja se não há opção lá de como verbo reservar. Ora, se eu tiro o to de um verbo, ele vira uma ordem. Então, a que conclusão nós chegamos? Book é livro? Não. Book é uma ordem. Reserve ou reservem. Dog é cachorro? Não. Dog é persiga ou persigam. Gostaram dessa dica? Na próxima semana, mais dicas da Vox Idiomas para vocês.